Para explicar mais sobre esses números, a gente recebe agora aqui no estúdio nosso analista de economia, Thaís Herédia. Um crescimento de mais de 3% na economia, eu acho que a gente pode comemorar, mesmo que no finalzinho os sinais de alerta já estejam ligados, né, Thaís? Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o resultado do PIB do terceiro trimestre acende sim um sinal amarelo, porque a queda, por exemplo, no consumo das famílias, como a Cristiane acabou de nos mostrar, foi muito forte. Saiu... Do quarto trimestre? Do quarto... Eu falei terceiro? Falou. Do quarto trimestre. Eu estou falando do PIB, estou me confundindo aqui sozinha. Nada. Enfim, da passagem do terceiro para o quarto trimestre, quer dizer, o terceiro trimestre um crescimento acima de 1% e no quarto trimestre uma queda de 1%. Então, realmente, Márcio, um tombo muito forte. E é o consumo das famílias que vem sustentando o crescimento da economia nesses últimos 12, 14 meses, né? Então, essa sinalização do último trimestre, você vê como a gente está numa situação que é o seguinte, ela traz até um certo alívio do ponto de vista da preocupação com o trabalho do Banco Central, que está subindo demais a taxa dos juros, porque precisa desacelerar a economia e ela não dava sinais de que isso estava acontecendo. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada, começar olhando aqui um pouco mais sobre os números de 2024. O PIB a gente divide entre quem produz e quem consome. Então, em economês, a gente chama oferta e demanda. Ótimo. A gente já viu ali rapidamente alguns números, quero chamar a atenção aqui para o crescimento de serviços e de indústria, especialmente indústria, uma recuperação importante da indústria da transformação, que estava já há muito tempo patinando, né? Então, aqui, indústria da transformação fazendo diferença. E os serviços, especialmente os serviços ligados às famílias, crescendo demais e puxando. O agro já era esperado, mas a base de comparação, Márcio, era muito alta. No ano 2023 passado, foi uma super safra. 16% de alta no ano passado, agora tinha que rever, diminuir um pouco isso. Agora vamos olhar do lado de quem consome. Olha o que aconteceu com o consumo das famílias ano passado, Márcio. Uma alta de 4,8%. Veja, o PIB cresceu 3,4%. Então, aqui está mostrando claramente que a economia está crescendo acima da sua capacidade. O consumo do governo foi menor, 1,9%. Aqui está a boa notícia, os investimentos. E aqui é importante porque é esse tipo de investimento que constrói a capacidade do Brasil de crescer. Aqui está outro sinal de que a gente cresce acima da capacidade. Importação de mais de 14%, quase 15%, contra uma exportação de 2,5%, menos do que isso. Ou seja, para dar conta de atender a esta demanda, num PIB que conseguiu crescer 3,4%, nós tivemos que buscar lá fora. E esta demanda do consumo das famílias vem porque o desemprego está em baixa e houve um crescimento da faixa salarial, da massa salarial mesmo. Houve crescimento da massa salarial, quer dizer, a gente diz que a economia está crescendo acima da capacidade quando acontece dois fenômenos ao mesmo tempo. Os salários sobem acima da produtividade, da capacidade de crescer mais com os recursos disponíveis. Isso está acontecendo no Brasil. Então, e isso está acontecendo também porque há o chamado pleno emprego, a taxa de desemprego muito baixa. Houve uma recuperação muito forte do emprego em 2024. Só os empregos formais cresceram mais de 16% no ano passado. Então, cresceu o emprego, cresceu os salários também, e os salários acima da produtividade da economia. E o segundo sinal é exatamente o da importação. A gente chama de exportação líquida, mas a gente pode olhar para a importação. Ou seja, nós não estamos dando conta de produzir o que a demanda pediu. E aí, portanto, fomos buscar lá fora. Mas aí tem um lado bom dos investimentos. 7,3% de investimentos é um número como há muito tempo a gente não via? Há muito tempo a gente não via esse número. O triste é que ele não parece que vai se repetir em 2025. É uma volatilidade muito forte desses números. Agora, Márcio, vou pedir para trocar, para a gente fazer uma leitura que não é um dado que o IBGE traz, e sim economistas. E nesse caso a gente está usando os dados do IBRE-FGV. Eu vou trazer vocês aqui para pensar da seguinte maneira. Vamos olhar primeiro para 2023, que é essa primeira coluna. Okay. O PIB cresceu 3,5%. A demanda interna. O que é a demanda interna? A demanda interna é tudo que a economia demanda. Investimento, consumo das famílias, consumo do governo, tudo que é demandado
está dentro disso. É mais do que consumo das famílias. É como se a gente juntasse consumo das famílias, consumo do governo e importações, tudo ao mesmo tempo. Houve um crescimento de pouco menos de 2% e a taxa de investimento estava em 16,4%. Então, você vê que a demanda interna ela cresceu menos do que o PIB em 2023. Quando a gente vem olhar para 2024, que aqui faltou o númerozinho do ano, aqui estou conduzindo vocês para pensar comigo. Tá. Quando a gente olha para 2024, essa coluna daqui, olha o que aconteceu com a demanda interna. Ela subiu mais de 5% num PIB de 3,4%. A taxa de investimento conseguiu crescer, porque essa demanda interna também, aqui também está aquele investimento maior, também conseguiu crescer, mas é uma pressão muito forte da demanda sobre a capacidade de oferta da economia. Aqui está um impulso fiscal, especialmente o impulso fiscal, e aqui também explica o resultado que a gente está colhendo agora, que é a inflação mais alta. Pois é, se a gente olhasse só o número geral do PIB, talvez a gente ficasse um pouco mais otimista para 2025, mas a gente precisa separar esses números e o último trimestre, como você bem destacou, já mostrou esse sinal de alerta, mostrando uma redução no consumo das famílias. A gente sabe que a inflação está em alta, a gente sabe que os juros vão subir. O quanto 2025 realmente está ameaçado? A gente já está certo que a gente não vai ter outro crescimento de 3,4% em 2025. Não, é muito difícil, muito difícil. Márcio? Assim, certo, não vamos catastroficar também as coisas. Né? Exato. Não, a economia, assim, não há ainda uma certeza, por exemplo, de uma recessão. A economia precisa desacelerar para o Banco Central conseguir fazer seu trabalho. Quem sabe não precisar subir os juros para muito mais de 15% para trazer a inflação de volta. Então, 2025 vai ser uma composição diferente. O agro volta a ter um peso maior, o agro deve puxar o crescimento nesse começo do ano e o consumo das famílias vai diminuindo ao longo dos próximos meses. A depender, aí é o fator de preocupação, né? De como o governo vai reagir, do que vai acionar.